essa nossa meditação da sexta-feira, às 7h30 da manhã. Essa é uma prática regular que tem pelo projeto do Seva Yoga e que a cada sexta-feira eu trago, né, um tema para a gente contemplar, meditar e tentar levar uma ideia positiva. Eu sou o professor Rafael Bini. Além da aula de meditação aqui, eu também sou professor de yoga, ok? O Seva Yoga, ele é um projeto voluntário. Nós, professores, nos reunimos aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente estuda e a arrecadação que vocês realizam, né, a contribuição que vocês fazem é arrecadado e destinado a algum projeto social. Então, o projeto social desse mês é o Nação Mulher, que a gente vai estar ajudando agora em outubro. Então, todo o dinheiro arrecadado vai para essa instituição nesse mês. Eu venho, então, compartilhando alguns ensinamentos que eu recebo, né? Eu sou um estudante da filosofia budista. Hoje eu me considero budista. Eu tenho um professor que reside num centro de meditação. Ele é um monge e ele vem me orientando desde então, né? Na verdade, não só a mim, mas outras pessoas. E uma vez que eu decidi realizar essas meditações, eu estou seguindo algumas orientações que me foram passadas. A gente está praticando as meditações que estão no novo manual de meditação. Esse livro tem uma capa bem bonita, acho que está espelhado aqui, né? Mas é o novo manual de meditação e tem um subtítulo que diz Meditações para tornar nossa vida mais feliz e significativa. Eu sempre brinco, assim, parece um texto de autoajuda, mas é de autoconhecimento e por isso nos ajuda numa intensidade mais profunda, ok? A gente vem fazendo algumas meditações daqui. Hoje a gente está na 11ª meditação. Eu gosto de pensar que essas meditações são como degraus, né? Que a gente vai subindo e levando a gente na direção da nossa felicidade. Só que a gente não precisa necessariamente, para ir para o segundo degrau, ter compreendido completamente o que é o primeiro. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é mais ou menos assim, nessa analogia. A gente está olhando para uma escada e falando assim, ó, no primeiro degrau dessa escada tem isso, no segundo tem isso, no terceiro tem isso. É diferente da gente efetivamente estar conseguindo subir nesses degraus, porque constantemente a gente vai precisar voltar neles e contemplá-los, e meditar neles, até que a gente consiga encontrar essas bases para a gente seguir nesse nosso caminho em direção à felicidade. Quando a gente fala que o caminho nos leva na direção da felicidade, não é diferente de falar que isso é um caminho espiritual, ok? Então, um caminho espiritual não precisa ser religioso, mas com certeza é um caminho de autoconhecimento. As meditações anteriores que a gente veio fazendo eram meditações que nos ajudavam a nos libertar dos sofrimentos mais imediatos, ok? Isso faz com que a gente vá tendo algum tipo de conhecimento. Essas meditações, elas ficam gravadas e estão disponíveis, eu acredito que no YouTube do Seva Yoga. Qualquer dificuldade, vocês podem falar no nosso grupo, se tiver alguma dificuldade de achar essas meditações, ok? Então, as meditações que a gente começou, acho que há umas 2 semanas atrás, são meditações que querem não só nos libertar do sofrimento imediato, mas quer que a gente se liberte dos sofrimentos futuros, vamos pensar assim. E por sofrimentos futuros, a gente entende os sofrimentos que vão acontecer futuramente nessa vida, e também os sofrimentos que pode ser que surjam no que vem depois daqui. Tudo bem? E para entender isso, a gente pode fazer uma comparação com o nosso sonho. Quando a gente está com uma mente muito agitada e vai dormir, é natural que a gente tenha pesadelos. Quando a nossa mente está leve, tranquila, feliz, em paz, é natural que quando a gente vai dormir a gente tenha bons sonhos. Então, por essa comparação bem simples de entender, a gente pode pensar que as experiências que a gente pode ter a partir dessa vida
são similares às mentes, né, que a gente gera enquanto a gente está aqui nessa vida. E tudo que a gente quer, então, é desenvolver mentes positivas, pacíficas, que são benéficas para nós e para os outros, para que as nossas experiências futuras também assim sejam. A gente entende também, esse é um conceito essencial, que toda a felicidade e o sofrimento que a gente experiencia nessa vida, ele é fruto das nossas ações. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso sofrimento. Então, toda ação positiva que a gente realiza é fruto de felicidade. E toda a ação negativa que a gente realiza é fruto de sofrimento, né? Não é tão difícil entender isso, mas a gente precisa meditar e contemplar sobre isso, porque a gente continua agindo de forma inadequada e continua experienciando o sofrimento, se a gente não ter uma realização direta disso. O nome disso é karma, a gente já ouviu falar essa expressão. No entanto, a gente também já meditou no karma. Hoje a gente vai meditar num conceito que se chama autoapreço. O autoapreço, ele é uma mente ou um pensamento conceitual que acredita que eu, né, eu mesmo, né, ou você mesma, é mais importante do que as outras pessoas. E por conta disso age de forma a não considerar a felicidade daqueles que estão à sua volta, age pensando apenas na sua própria felicidade. Essa sensação que a gente tem hoje de ser um eu do nosso próprio lado, da gente se ver como a gente vê, enxergar o outro como ali separado da gente, como a sua própria pessoa, faz com que a gente tenha atitudes desequilibradas, faz com que a gente se compare, com que a gente se ache superior a alguém, com que a gente se ache inferior a alguém, ou com que a gente sinta que as pessoas são indiferentes, tanto faz, né? As pessoas que a gente não conhece, é como se elas praticamente nem existissem. E essas atitudes, esse pensamento, na verdade, desequilibrado, faz com que as nossas ações sejam equilibradas. Porque a gente percebe as pessoas de maneira diferente, e porque principalmente a gente busca a nossa própria felicidade, é natural a gente desenvolver, por exemplo, raiva por pessoas que a gente não gosta, ou que nos desafiam de alguma maneira. É natural a gente desenvolver apego por aquilo que a gente gosta, por pessoas que a gente gosta. E também é natural a gente desenvolver uma certa ignorância, no sentido assim, de não considerar as pessoas que a gente não conhece. Então, essas ações que a gente realiza quando a gente está com raiva, quando a gente está muito apegado, ou quando a gente está indiferente, normalmente são ações que nos causam sofrimento no futuro. Toda vez que a gente está prejudicando alguém, seja intencionalmente, né? Mas não também, quando a gente não tem a intenção e prejudica sem querer, são causas de sofrimento. E é muito interessante, aqui nessa parte dessa meditação, tem uma citação de Shantideva, que está nesse livro aqui mesmo, que fala assim, eu já falei ela alguma vez na nossa aula, todo sofrimento que existe neste mundo surge de desejar que nós mesmos sejamos felizes. Então, essa mente, esse pensamento que pensa eu sou importante, é um ensinamento que é muito profundo e não é um ensinamento que é fácil assim da gente aceitar num primeiro momento. Eu vou deixar aqui como uma sugestão para quem quiser ler um pouquinho mais esse livro que se chama Como Transformar a Sua Vida, ok? Esse é um livro que tem gratuito, você pode baixar ele em PDF. E aqui tem um capítulo só que fala do autoapreço e nos encoraja a abandonar essa mente de uma forma bem sincera. Eu vou apenas transmitir um pedaço que eu achei muito importante, e eu acho que nas minhas palavras não seria assim tão exato. Com certeza não, porque essas palavras são abençoadas. Então aqui diz assim: a mente do autoapreço é base para experienciar todo o nosso sofrimento e problemas.
Por exemplo, quando as pessoas são incapazes de satisfazer seus próprios desejos, muitas experienciam depressão, desânimo, infelicidade e dor mental, e outras até desejam se matar. Isso acontece porque o autoapreço delas acredita que os seus próprios desejos são muito importantes. Por essa razão, seu autoapreço é o principal responsável pelos seus problemas. Se não houvesse o autoapreço, não haveria base para esses sofrimentos. Não é difícil ver como o autoapreço que temos nesta vida nos faz sofrer. Toda desarmonia, desacordo, brigas surgem do autoapreço das pessoas envolvidas. Com autoapreço, sustentamos e defendemos muito fortemente nossas opiniões e interesses, e não estamos dispostos a ver a situação a partir de outro ponto de vista. Como consequência, ficamos facilmente com raiva e desejamos prejudicar os outros verbalmente ou até fisicamente. O autoapreço sempre nos faz sentir deprimidos quando nossos desejos não são satisfeitos. Falhamos em nossas ambições ou quando nossa vida não acontece como havíamos planejado. Que incrível! Se examinarmos todas as ocasiões em que nos sentimos infelizes, descobriremos que elas são caracterizadas por uma preocupação excessiva com o nosso próprio bem-estar. Isso é super incrível, porque a gente passa a maior parte do tempo, isso é natural do samsara, a gente diz desse ciclo de renascimentos e sofrimento. É natural que a gente seja permeado por essa sensação de importância excessiva. E tudo que a gente faz na nossa vida é para beneficiar a nós mesmos. A gente busca bons relacionamentos, bons trabalhos e várias outras coisas que, sim, elas são importantes, mas elas não podem ser um fim nelas mesmas. Por exemplo, a sua felicidade não pode ter um fim num bom trabalho ou num bom relacionamento. Isso são só condições que se reúnem. A nossa felicidade ela vai surgir, e a gente vai fazer isso na próxima aula, na próxima meditação, ela surge da nossa vontade de levar o sofrimento, de levar a felicidade para os outros, não só pensando na gente, gerando condições para que a gente fique bem. Isso é importante, também não é não se considerar de jeito nenhum, não é isso, não é isso que a gente está falando. Sim, você precisa estar bem com você mesmo, mas para conseguir fazer algo de significativo para as outras pessoas. Isso vai ser fruto da sua felicidade. No momento, então, nessa meditação, a gente só quer pensar nas causas que nos trazem sofrimento. E por isso a nossa meditação, ela vai pensar dessa forma. A gente precisa abandonar esse autoapreço. A gente precisa abandonar essa atitude de nos considerarmos mais importantes do que os outros. Ok? Não estou falando que seja fácil, e em 15 minutos é impossível te dar a compreensão que eu gostaria. Mas, como eu disse, se você quiser saber mais a respeito dessa meditação, você pode estudar um pouquinho mais comigo ou simplesmente tentar ler esse livro aqui no capítulo das falhas do autoapreço. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, na verdade a gente vai meditar nisso tudo que foi falado. Eu vou pedir então para que você se sente confortavelmente, que você perceba que as suas pernas e o seu quadril formam uma base estável. A sua coluna está ereta. Se você estiver deitado, por favor, sente-se. Repouse as suas mãos sobre o colo. Se você desejar, você pode pôr a mão direita em cima da mão esquerda e tocar os seus polegares suavemente. As mãos repousam lá no colo, nas pernas. A gente fecha um pouquinho os olhos, suavemente, como se ficasse apenas uma fresta de luz, sem que a gente identifique nada à nossa frente. Se ficar difícil deixar os olhos entreabertos, você pode mantê-los fechados e continuar a perceber a claridade do local em que você se encontra. Procuramos deixar o nosso corpo um pouco mais confortável, um pouco mais preparado para meditar.
Assim, tentamos relaxar um pouquinho o nosso corpo, tirando as tensões excessivas dele. Procure relaxar os músculos da sua face, desfranzindo a sua testa e relaxando os seus maxilares. Procure relaxar os seus ombros e braços. Desfazemos as tensões das nossas costas, mantendo apenas o mínimo do esforço para a coluna ficar ereta. Relaxamos os músculos peitorais e abdominais. Sentimos os nossos órgãos internos mais relaxados. Por fim, relaxamos as nossas pernas, dos glúteos até os nossos pés. Com o corpo um pouco mais confortável, dirigimos agora a nossa atenção para a respiração. E tentamos, por alguns instantes, apenas observar o fluxo do ar que entra e sai. Tente manter a sua concentração estritamente focada na sua respiração. Percebe o ar mais fresco entrando e o ar mais quente saindo. Nos concentramos assim por alguns instantes. E então contemplamos todo o sofrimento que existe neste mundo surge de desejar que nós mesmos sejamos felizes. Nada me causa maior dano que o meu autoapreço. Essa mente autocentrada que pensa, eu sou importante, enquanto descuida ou negligencia os outros. Essa mente autocentrada é a fonte de toda a minha negatividade, desgraça, problemas, doenças e sofrimentos. Compreendendo esses pontos, que a fonte de toda a nossa infelicidade, infortúnio ou sofrimento é o autoapreço, geramos essa determinação. Preciso abandonar meu autoapreço. Essa determinação de abandonar atitudes autocentradas é o objeto da nossa meditação. Tentamos nos concentrar nessa determinação pelos próximos instantes.
preciso abandonar meu autoapreço.